Então, finalizando aqui o capítulo 21, e aí a gente entra no capítulo 22, dos versos 1 a 5, ali João ele termina de descrever a cidade, tá certo? Olha o que ele diz para a gente. Então me mostrou que o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está o quê? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. E nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E um ponto interessante aqui que a gente vê agora nos versos 1 e 2 é que João aqui ele faz uma menção direta para nós ao quê? Ao Jardim do Éden. Tá certo? Porque lá em Gênesis capítulo 2, o que a gente vê? Né? É estabelecimento do sábado como o dia do Senhor. Depois a gente vê a criação do homem em mais detalhes, tá certo? E aí o que Deus faz? Ele planta um jardim, né, no lado leste. E lá nesse jardim tem o quê? Tem o rio da água da vida e tem também no meio do jardim o quê? A árvore da vida. Então a gente percebe que nessa cidade, né, nessa nova Jerusalém, o que vai estar no meio dela? O Jardim do Éden. O Jardim do Éden, né, que lá na criação havia sido plantado para a habitação dos nossos primeiros pais, ele estará onde? Na Nova Jerusalém. Tá certo? Ele vai estar lá, porque nós vemos ali o rio da água da vida fluindo e o quê? A árvore da vida também, com seus frutos, né? Que um fruto para cada mês e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha só, vamos dar confirmar isso que a gente acabou de ver aqui? Gênesis no capítulo 2, versos 9 e 10. Olha só. Quem encontrou, por favor, pode ler para a gente. Gênesis 2, versos 9 e 10. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Olha só. Então aqui a gente tem o quê? Né? Essa descrição que a gente vê em Apocalipse, no próprio Jardim do Éden, quando Deus o plantou, lá no princípio da criação. Tá certo? Então, mais uma vez, é enfatizado aqui que o Jardim do Éden, ele estará o quê? Na Nova Jerusalém, e nós iremos desfrutar desse jardim junto com os santos. E aí, quando ele diz aqui pra gente, né, que as folhas da árvore da vida, elas são para a cura dos povos, a gente fala, mas puxa vida, assim não vai entrar nenhuma maldade, não vai entrar nenhum pecado dentro da nova cidade, por que será para a cura, né? Geralmente as pessoas têm essa dúvida. E aqui faz uma referência lá a Ezequiel capítulo 47, verso 12. Quando diz aqui que as folhas da árvore serão para a cura dos povos, significa, o sentido que é dado aqui é que não haverá mais divisão, tá certo? Os povos, eles não estarão mais divididos, né? Você não vai ter ali o judeu, vai ter um muçulmano, o cristão, né? Etnicamente, não vai haver mais essa divisão. Todos serão o quê? Povo de Deus. Todos serão filhos de Deus. Tá certo? Então, essa cura dos povos, né, a cura das nações, é no sentido de que não haverá mais divisão entre povos. Nós seremos um único povo de reis e sacerdotes para o nosso Deus, filhos de Deus. Tá certo? Porque no verso 3 é dito o quê? Nunca mais haverá o quê nessa cidade? Maldição. Se não existe maldição, não pode haver também doença. Tá certo? Então, o sentido que é implicado aqui, que as folhas da árvore são para a cura dos povos, ela remete, né, os profetas do Antigo Testamento, acho que Zacarias, o próprio Ezequiel, que vai falar que cada um vai sentar embaixo da sua árvore, né, e vai convidar o seu vizinho para estar ali junto com ele. Essa era uma promessa para o povo de Israel a respeito de prosperidade e de paz, caso eles servissem a Deus. Né? Acho que Isaías, capítulo 2, também vai falar a respeito dessa imagem, né, onde cada um chamava ali o seu vizinho
e eles se assentavam embaixo da sua árvore, comia do seu fruto e recebia a sombra da sua árvore, num símbolo de paz e prosperidade, né? Um tempo de paz e prosperidade. É isso que significa para nós essa ideia das folhas da árvore serem para a cura das nações. E aí depois é dito o seguinte: lá terá o trono de quem? De Deus e do Cordeiro. E é a primeira vez que o trono de Deus e o Cordeiro ele é relacionado em Apocalipse. Tá certo? Porque a gente viu lá no capítulo 4 que Deus estava sentado no trono e o que aconteceu? Jesus chegou e se assentou ao lado dele. Não é isso? Ele se assentou junto. Mas lá em 1 Coríntios 15, né, vai falar que compete a Cristo, né, subjugar todas as coisas. Depois que haver subjugado todas as coisas, ele mesmo que se submeterá a Deus, tá certo? Para que sejam, né, Deus seja tudo, né, em todos também. Então aqui o que a gente vê, o trono de Deus e do Cordeiro finalmente estabelecido, né? Cristo e o Pai reinando pelos séculos dos séculos. E os santos, os filhos, os servos, eles servirão e contemplarão o quê? A sua face. Tá certo? Então aqui de novo, né, para que não haja dúvidas, nós veremos Deus face a face. Tá certo? Nós iremos contemplar a face de Deus. E aí mais um ponto que traz para a gente muito interessante aqui, quando diz, né, porque o Senhor Deus o quê? Ele brilhará sobre eles. Eles estarão diante da glória de Deus. Novamente, né, contemplando face a face, vai estar diante da glória de Deus. E eles reinarão pelos séculos dos séculos. Um ponto para a gente que é muito importante aqui em Apocalipse, que quando fala pelos séculos dos séculos, quando não se refere à destruição, né? A gente vai ver Babilônia sendo destruída, é só fumaça subindo pelos séculos dos séculos, o dragão, a besta e o falso profeta sendo atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Aqui o sentido, né, de reinar pelos séculos dos séculos, ele só é dado a quem? A Deus. Tá certo? Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 6, vai dizer o quê, né? Que Cristo, né, ele reina, ele está vivo o quê? Pelos séculos dos séculos. Tá certo? Isso vai ser enfatizado depois no verso 18, em Apocalipse capítulo 4, verso 10, né, onde fala do Pai, que ele reina pelos séculos dos séculos. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Ou seja, isso só é vinculado a Deus, tá certo? Só Deus reina pelos séculos dos séculos e vive pelos séculos dos séculos. Só que o que diz aqui pra gente no verso 5? Que os seus servos, eles também fazem o quê? Reinarão pelos séculos dos séculos. E isso é maravilhoso. Porque Deus, né, a ele toda a glória, o que ele faz? Ele divide o seu reinado com o seu povo. Tá certo? Ele divide isso. E nós, né, os salvos, aqueles que permanecerem firmes, os vencedores vão fazer o quê? Eles vão reinar eternamente, assim como Deus reina eternamente. Então, quando a gente olha toda essa descrição, né, todas essas promessas de uma nova Jerusalém, né, que a gente não consegue conceber com a nossa imaginação limitada, mas que é um lugar perfeito, onde nós teremos de novo acesso ao Jardim do Éden, à árvore da vida, onde nós iremos viver eternamente. E não somente isso, a gente vai o quê? Reinar eternamente. Olha quantas coisas estão em jogo na nossa vida. Não é? Olha quantas coisas estão em jogo na nossa vida. Muitas vezes a gente acha que minha vida não tem muita importância, minha vida, né? Eu não fiz nada de útil, não fiz nada de surpreendente. Mas olha o que está destinado para nós. Toda essa eternidade. Essa cidade santa. Né? Essa possibilidade, essa oportunidade de reinar junto com Deus. É algo grandioso. Então aqui, meus amigos, quando a gente falou lá que João não viu o santuário, lembra que a gente viu que as cidades, a Nova Jerusalém, era um quadrado perfeito, tá certo? E quando a gente olha lá a construção, tanto do tabernáculo quanto do templo em Jerusalém, a parte do Santíssimo, que era onde ficava a Arca da Aliança, que representa o trono de Deus, né? A Arca da Aliança ali, ela tinha os querubins sobre a arca, sobre o propiciatório. E a gente viu lá em Apocalipse 4 que no trono de Deus o que tem? 4 seres viventes, né, em torno do trono de Deus ali. Então a Arca da Aliança representa o trono de Deus e ela ficava no lugar santíssimo. E esse lugar santíssimo, ele era também um cubo perfeito, tá certo? Tanto a sua largura, comprimento e altura, eles eram iguais, igual à Cidade Santa. Olha aqui, quando a gente viu as cenas introdutórias, né? Nesse desenho aqui, ó, o lugar santíssimo, ó, ele aqui é um quadrado perfeito, tá certo? Ele é um cubo perfeito, ou seja, o lugar santíssimo que representa o lugar da habitação de Deus é o que agora? A Nova Jerusalém.
Olha só que coisa interessante. Lá em 1 Reis, no capítulo 6, verso 20, quando vai descrever o lugar santíssimo, diz o seguinte: era o santo dos santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de cedro. Tá certo? Então o lugar santíssimo ele era o quê? Um cubo perfeito. A cidade, a Nova Jerusalém, é o quê? É quadrangular de comprimento, em larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Então o que isso significa? Se a cidade santa é o lugar santíssimo, onde está o trono de Deus, o restante da terra vai ser o quê? O restante do santuário. Tá certo? A própria nova terra restaurada, ela vai ser o templo, a cidade santa, né? Ali é o lugar da habitação de Deus, e a nova terra, ela será um santuário. Tá certo? Quem que podia antes oficiar no santuário? Somente sacerdotes. Quem que vai viver na nova terra? Os reis e sacerdotes que foram comprados por Deus. Entendeu? Então, quando João não vê um santuário, ele não vê um santuário porque ele está no santuário. E isso torna algo fantástico para nós. Porque hoje, né, o governo celestial está no santuário celestial. A gente não sabe onde é. Dizem que fica no centro do universo. Mas quando terminar todo esse grande conflito, esse santuário celestial ele vai ser aonde? Ele vai descer e vai ser aqui nessa terra. Né? E aí se cumpre aquilo que é dito, né? Onde muito abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Num planeta que se rebelou contra o governo de Deus, né? O único que se rebelou contra Deus, foi até os limites do pecado, vai o quê? Superabundar a graça de Deus, porque Deus vai estabelecer o seu trono, a sede do seu governo neste mundo aqui, que vai ser recriado. Tá bom, meus irmãos? E olha lá, novamente, né? A Nova Jerusalém ela é comparada também ao Éden, porque lá no Éden a gente tinha a árvore da vida no meio do jardim e também saía deste jardim um rio, tá certo? Que regava o jardim e depois ele se dividia em 4, né? O Tigre, o Eufrates, o Pison e o Gion, é isso? E aí, por último, a gente também tem aqui na cidade, que na própria cidade tem um rio da água da vida que ele flui, né, do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça dessa cidade, nós temos ali também o quê? A árvore da vida. Então a gente tem esses paralelos, tanto com o santuário terrestre, quanto também com o jardim do Éden. A Nova Jerusalém, ela vai conter todos estes elementos. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.